Salve, salve pessoal! Neste vídeo nós analisaremos alguns aspectos que compõem as estratégias de enfraquecimento de regimes políticos baseadas nas chamadas ações de não violência, tal como elas foram pensadas pelo cientista político estadunidense Gene Sharp, referido por Andreu Coríbico no seu livro sobre guerras híbridas e autor de um livro intitulado Da Tirania à Democracia. Gene Sharp é o único dos idealizadores de táticas e artifícios comunicacionais e informacionais típicos da era digital que nós ainda não havíamos visto aqui. Nas séries 1 e 2 da Arquitetura do Caos, falamos sobre Edward Bernays e suas perspectivas sobre propaganda de massa e engenharia de consentimento, que desembocou no marketing político. Vimos de um modo geral em que consistia a noção de guerra neocortical de Richard Safransky, inspirado em John Boyd. Estratégia essa voltada para a aplicação de ofensivas de informação e detonação de artefatos linguísticos em rede. Vimos também a ideia de fabricação de caos político social administrado de Stephen Mann e a de abordagem indireta de Liddell Hart, nesse contexto das conflagrações híbridas apoiadas em mídias diversas. Além disso, construímos um link entre uma análise de Domênico Lossurdo sobre a manipulação das mentes e a incitação das massas no contexto da geopolítica e das guerras da internet neocoloniais, com o uso da comunicação em rede, tirando proveito de uma certa potência farmacológica da linguagem, para influenciar, para insuflar, para persuadir, para paralisar e atingir as pessoas, visando capturar corações e mentes. Neste vídeo, observaremos algumas das ideias de Gene Sharp sendo apresentadas por ativistas políticos em locais e contextos diferentes, embora em época próxima, tratando-se esses movimentos do que alguns estudiosos e pesquisadores chamam de revoluções coloridas, movimentos em menor ou maior grau, com algum apoio externo que costumam contar com intensa propaganda em mídias diversas, com difusão veloz de comunicação e imagens pelos dutos da internet, tendo como objetivo uma troca de regime, derrubada de governo, lançando mão de ações que o enfraquece e deslegitima. Sob a ótica de Andreu Coríbico e de alguns outros, por revoluções coloridas, entende-se uma série de manifestações políticas de oposição que envolveram e envolvem a derrubada de governos tidos como anti-estadunidenses, visando e forçando uma substituição por governos ditos pró-ocidentais. Os depoimentos em vídeo aqui selecionados se encontram no documentário How to Start a Revolution, Como Iniciar uma Revolução, e o link para esse documentário completo será deixado na descrição abaixo do vídeo. O primeiro dos depoimentos a ser observado diz respeito à Revolução Bulldozer na Sérvia 2000, que culminou na renúncia do presidente de lá, Slobodan Milošević. Nós não vamos analisar aqui essa revolução em detalhes, isso demandaria um vídeo de no mínimo 2 horas ou mais. Nós vamos focar em algumas ideias desse teórico político Gene Sharp, no que elas orientam estratégias e práticas de rua em rede que foram aplicadas nesse movimento na Sérvia, assim como, no decorrer do vídeo, dos ocorridos na Tunísia, no Egito, na Síria, eventos agrupados genericamente sob o nome de Primavera Árabe, mas que, na verdade, são eventos singulares que tiveram, no decorrer do tempo, consequências sensivelmente distintas em acordo com as suas populações e culturas locais. Em comum mesmo, penso que esses movimentos populares chamados de Primavera Árabe tiveram um forte engajamento humano com o uso intenso da grande rede e plataformas como Twitter, Facebook, para tirar do poder estadistas que estavam ali há décadas. E isso não significa dizer que as democracias ocidentais fossem ou sejam querubins modelo
de sistemas políticos que funcionam perfeitamente sem violência, sem repressão, sem miséria, sem discriminação, sem política de extermínio de população periférica, sem racismo ou xenofobia. Daí a ênfase na recomendação a quem se interessar de que dedique um tempinho a mais depois para conhecer características e diferenças do ocorrido nessas nações do Oriente Médio e do Norte da África, nesse agrupamento na linha do tempo chamado de Primavera Árabe. Bom, com isso nós avançamos mais um pouco nas reflexões sobre convulsões sociopolíticas psicossociais que tem entre suas características em comum o forte impulsionamento via mídia, grande rede e as suas plataformas. Lembrando que a intensidade, o desfecho, o resultado desses movimentos, vistos a partir da virada do século XXI, varia de um local, de uma demografia, de uma nação para outra. Nesse primeiro momento, nós vamos observar as falas de um parceiro de trabalho desse Gianni Sharp na difusão das suas teses e estratégias visando troca ou queda de regimes políticos usando a tal da não-violência, que é um coronel reformado das Forças Armadas estadunidenses chamado Robert Halvey, e também uma fala pontual do líder do movimento estudantil sérvio Otpor, que na época era um camarada chamado Zdra Popovic. Vamos dar uma olhada então. I went to Budapest at the request of the International Republican Institute, which was providing support to the Serbian opposition movement. And one particular part of that opposition movement was Otpor. That's a Serbian word for resistance. He's a retired colonel and he has this type of the military approach, and you know the way he speaks, it's really something that, you know, creates a strange impression with a bunch of students, leaders. We talked for a while and I said, well, something's missing here. We haven't talked about who's the leader of this organization. Who is the leader? And then one guy says, we don't have a leader. And I said, well, wait a minute, guys. I did not fall off the turnip truck coming over here. Somebody has to lead an organization that has mobilized the entire Serbian society. There has to be a leader to that organization. There has to be a leader who's coordinating all these demonstrations. There has to be a leadership that's getting millions of dollars in funding. And they started sort of laughing. So we spent probably 1 hour fooling him about some stuff. And the reason for this was that we were not very comfortable about giving the details about the organization to the foreigner. And then they explained to me, you know, why there's no, quote, leader. It's because to keep it away from the government. The government doesn't know who's in charge. And I later found out I was talking to the leader, Sergei Popovich. When Bob Halvey gave us the Gene Sharp's The Politics of Nonviolent Action, we were quite amazed. Partly I was ashamed that I didn't know about such a book before, even if there was a translation of From Dictatorship to Democracy in Serbian, but I've never seen it. And seeing the knowledge of how power operates and how Pillars of the Support operates, and all of this stuff we needed to learn hard way throughout our experience, written systematically in one place was quite an amazing thing. And from that moment I knew I will read it, even it was quite a fat book, but I didn't know how much it can influence the way we think, and also I didn't know how useful it will be in developing our own future trainings. These pillars are holding up the government, like my fingers are holding up this book. And I develop a strategy to undermine each of those pillars: the police, the Sangha, or the religious institutions, the workers, whatever. Every organization. And as they weaken and start to collapse, the government will collapse when those pillars are broken.
Ideally, we want those pillars not destroyed, but transferred over to the democratic movement. Então, embora esse movimento ocorrido na antiga República Federal da Iugoslávia seja referido por alguns estudiosos e pesquisadores como momento inaugural das chamadas Revoluções Coloridas, nas quais a organização e intensa comunicação em rede dá tom e impulsionamento diferente à articulação de atos políticos, foi a partir da Revolução Rosa de 2003 na Geórgia e da Revolução Laranja de 2004 na Ucrânia que cores e símbolos específicos passam a fazer parte com força, marcando essas manifestações. Esse movimento na Sérvia teve apoio midiático intenso, externo também, e suporte de inteligência, financeiro, como é sugerido num dos depoimentos que vimos, para que atividades de oposição ao regime local pudessem ser organizadas. Até panelaços, manifestação bastante conhecida há décadas no Brasil, foram organizadas com duração de até 30 minutos, como conta o líder ativista no documentário. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar link para 2 textos com perspectivas diferentes a respeito dessa revolução bulldozer, para quem se interessar, é claro. Um deles é do filósofo Domênico Lossurdo, intitulado Belgrado como Stalingrado, o imperialismo estadunidense e o desmembramento da Iugoslávia. Antes de observarmos uma outra passagem em vídeo que diz respeito a Gene Sharp, Irã, Estados Unidos da América, no contexto de 2009, sugiro para as interessadas e interessados que assista ao documentário The Revolution Business, que tem uma pegada mais na direção de entender a participação e o papel de agências estadunidenses em movimentos revolucionários do século XXI, como os da genericamente chamada Primavera Árabe, entre outros, inclusive na América Latina, onde esses movimentos são também chamados de golpes brandos. Lembrando que as ditas revoluções coloridas, algumas vezes acompanhadas de lawfare, apoio político interno de agentes institucionais e apoio midiático sistemático, correspondem à parte primeira de uma guerra híbrida em que a chave e o motor é o convulsionamento sociopolítico, psicossocial, usando a paisagem construída de caos administrado, dosado. Enfim, na sequência que veremos agora, retirada também do documentário Como Dar Início a uma Revolução, veremos trechos de um vídeo no qual o Irã apontou que Gene Sharp, com as suas ideias, estaria alinhado à agência estadunidense CIA no interesse por desestabilização política visando a derrubada do governo iraniano. Na sequência do vídeo, Sharp confirma o assédio ou convite feito pela agência de inteligência, embora ele e a sua colaboradora Jamila Hakil neguem ter havido qualquer tipo de parceria. Cabe lembrar que Gene Sharp elaborou uma série extensa com 198 preceitos ou estratégias de resistência e oposição, ditas pacíficas, cujo objetivo é paralisar um governo, travar suas engrenagens, à medida que se opera a sua deslegitimação com o enfraquecimento dos seus pilares. Isso inclui promover confusão e curto-circuito nas comunicações, guerras de informações, desinformação, boicotes diversos, sociais, econômicos, invasões não violentas e até mesmo soberania dupla e governo paralelo, que é o preceito de número 198 de Sharp, na seção final do seu livro, denominada Intervenção Política para Tombar um Regime. Seção essa que inclui atos ligados a operações psicológicas. Vamos dar uma olhada nessa sequência. کاخ سفید، واشنگتن دی سی. جین شارپ، نظریه پرداز نافرمانی مدنی و تئوریسین انقلاب‌های مخملین که تألیفاتی در این موضوع دارد. وی از اوامر CIA جهت نفوذ در کشورهای مورد نظر می باشد.
Well, you've seen our office, so you can see how well funded we are. No, I was very delicately offered funds from the CIA at one point. But I said no, and we have never had any funding or support from the CIA. It just hasn't happened. We don't do that. The video that appeared on the Iranian state-owned television alleging that Gene Sharp was involved with plans to bring down the Iranian regime, when I first saw it, of course, in a way I was impressed that we were on the radar, that they had Gene Sharp sitting at the White House, and in a way I thought, I wish those in the White House would listen to us. I wish they would request a meeting with us, but they don't. We sit here, we operate out of our two-room office. We have no connection with the White House. با NGO-های همسو همکاری نزدیک داشته باشیم. There are thousands upon thousands of people streaming down through the main boulevard, all heading in the same direction. It's quite something. They're waving green flags. People are hanging out of cars, giving the V for Victory signs. I was not sure people would turn up given the warning, and I'm wrong. We are absolutely not a CIA-front organization. And it's really ironic because we see this charge in the press and among various groups quite often. And we always wonder, where is this coming from? É importante destacar que quando jovem, aos 25 anos de idade, esse cientista político Gene Sharp ficou preso na cadeia por 9 meses entre 1953 e 1954 por se recusar a lutar na Guerra da Coreia. Essa atitude o levou a se corresponder com o físico Albert Einstein, que acabou escrevendo, já no finzinho da sua vida, uma introdução para o primeiro livro de Gene Sharp. Marcando a importância desse contato em sua vida, Sharp fundou o Instituto Albert Einstein em 1983, uma organização sem fins lucrativos, mas que seguramente recebeu financiamentos para poder existir, disse em diversos textos, sites e fontes. Nesta página seguinte, que eu vou mostrar aqui bem rapidinho, tem um artigo bastante interessante sobre Gene Sharp, seu percurso, sua ligação com Harvard e o enorme interesse que ele despertou nos setores de inteligência e defesa estadunidenses em função das suas teses e estratégias desenvolvidas para ações políticas que ele nomeou como não violência, inspirando-se em sua leitura particular de Mahatma Gandhi. Sharp é descrito como um neoliberal agente de mudanças políticas pautadas por essas ideias de não violência, chegando a ser apelidado de Maquiavel da não violência. Em função disso, eu recomendo bastante que, se tiverem um tempinho, deem uma lida numa entrevista dada pelo Domênico Losurdo em 2010, bem próxima a esse acontecimento da acusação em vídeo feita pelo Irã em 2009, e foi refutada em parte pelo Gene Sharp. Entrevista essa dada em função do, na época, recém-lançado livro do Losurdo, intitulado Não Violência, uma história fora do mito. A entrevista se chama A Não Violência, o Mito e as Realidades. É um texto pequeno que vale a pena ser lido por dois motivos. Primeiro, porque, sem citar o Gene Sharp e a apropriação que ele faz da noção de não violência, o Losurdo aponta algumas contradições no cerne dessa ideia, indicando ambivalências nela. Em segundo lugar, porque bem pertinho do link dessa entrevista estão os textos do Losurdo, também de 2010 e 2011, que nós já analisamos aqui na série 2 Arquitetura do Caos, quando nós refletimos sobre a comunicação e a psicologia das massas, das multidões, pensando geopoliticamente em guerras neocoloniais no contexto das guerras de internet. No caso, nos debruçamos na questão da incitação das massas pela palavra, pelas imagens, pelas mídias, tal como fármaco agindo fortemente nas psiques. E os textos do Losurdo que usamos para dialogar foram o Resistência Falsa e a Manipulação Verdadeira, a Geopolítica da Internet 2010 e o Estende-se o Domínio da Manipulação, o que se passa na Síria de 2011. Esse último, inclusive,
intimamente ligado a uma passagem final da sequência em vídeo que nós observaremos agora. Pessoal, antes de olharmos essa sequência final de vídeo, que liga as ideias e práticas de Gene Sharp com depoimentos de líderes ativistas do Egito e da Síria no contexto dos acontecimentos conhecidos genericamente como Primavera Árabe, é importante lembrar que todos os sites, textos e até livros para download, quando for o caso e possível, serão referenciados e deixados para acesso na descrição abaixo desse nosso vídeo aqui, ok? É isso, vamos ver então a sequência. مستنيين الحدث اللي هيكون شرارة اللي هيحرك الناس كلها بصورة كبيرة. كان في محفزات كتير حصلت، لكن الشرارة نفسها اللي تحرك الناس كنا مستنيينها. ودي كانت تونس. بالفعل كان في اصلا بين مصر وتونس منافسه في كره القدم باستمرار يعني. فقد يكون ده يعني ازاي احنا بادئين من قبل تونس ولقينا ان تونس سبقتنا وقامت بالثوره، فليه احنا مش كده؟ كان كل الناس كاتبين على الانترنت الاجابه تونس. طبعا بالتأكيد كان في تأثير جيد لكتابات جين شارب ومقالات كثيرة وكتب كنا جبناها من الانترنت وقريناها، وبدأنا بالفعل نطور من أدائنا بصورة كبيرة جدا، وعرفنا جوهر فكرة اللاعنف بصفة عامة. وكذلك شفنا برضو أفلام وثائقية كتير موجودة على الانترنت بتتكلم عن تجارب شعوب اللي بدأت تتكلم عن أو تطبق فكرة اللاعنف. فكان في إلهام كبير جدا للفكرة نفسها، سواء من الأفلام الوثائقية اللي شفناها أو من كتب اللي قريناها. طبعا التكنولوجيا كان لها دور كبير جدا في التواصل بصوره اسرع، في توصيل الرسائل للناس كلها وحشدهم احيانا. كان في دور للتكنولوجيا عن طريق التنظيم الداخلي. ساعات كنا مثلا عندك مجموعات في المحافظات، فانت عايز تكون على تواصل دائم بمجموعاتك في المحافظات، فبدل ما نعمل اجتماع كل اسبوعين لرؤوس المحافظات، طبعا ممكن عن طريق الفيسبوك، عن طريق سيكريت جروب على الفيسبوك، عن طريق كونفرنس على الياهو او على سكايب او على بالتوك، عن اي برنامج نستخدمه للتواصل باستمرار. كل الحاجات دي ساعدت كتير عن طريق نشر الافكار. كلموا عبري ارحل يعني امشي، ارحل يعني امشي يلي ما ارتفعش. وكنت لسه راجع من التحرير وداخل على الميدان من بوابات التفتيش اللي كنا عاملينها باستمرار يعني، وكان في كافيتيريا تقريبا مشغله تلفزيون بصوت عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. It's just a basic HD camera linked to a satellite modem, and we upload it on a streaming website where we can get the live feed. And we managed to get this to Al Jazeera today. They've been broadcasting the live images we were able to provide them with, because they cannot send their journalists. No one can, not a news outlet, not a single media outlet can send anyone or get any permission to film or, be there to verify. The reporter over there on the CNN, I was talking with her, just liaising what took place, what's gonna happen, and what information we can provide. The videos you've seen there on CNN, we have some people uploading these videos
now on CNN, on Al Jazeera here, Arabic, Al Jazeera English, ABC, France 24, BBC, Sky. So we have someone uploading these videos on their websites, and we're already in contact with various media outlets now. If they need confirmation of videos or confirmation of fact verification or eyewitness accounts, we can provide that. Without the modern technology, you wouldn't be able to make it. Oh, absolutely. The regime would have killed it in the bud. Gene Sharp's tactics and theories are being practiced on the streets of Syria as we speak now. The dynamics that the regime is facing in Syria is what Gene Sharp spoke about, and what we've seen in the early weeks, and that was what empowered people and made them believe more in nonviolent struggle, that this is going to work, and it is working. What we did is promote these tactics and explain them to people through the Facebook pages that we have, and also the YouTube channels. This is how they're applied, from putting flowers on the spots where fallen heroes fell in the demonstrations, from graffiti campaign while you march, from cleaning streets and making it nicer and better, because we can do something even better than the regime can do in terms of services. So yeah, from dictatorship to democracy gives you the inspiration, the assurances that this could really be achieved and this can really happen. Então, a grande rede e as plataformas como Facebook e Twitter impulsionaram fortemente esses acontecimentos. Essa é uma característica fundamental das revoluções coloridas, com suas dinâmicas que potencializam o volume e o alcance da comunicação, da disseminação da informação e estabelecimento de contatos e conexões para alavancar os atos. Na linha do tempo, como nós já analisamos, o desenvolvimento de estratégias de propaganda de massa, de manipulação psicológica voltada para marketing político e também aperfeiçoamento de modalidade de derrubada de governo ou trocas arquitetadas de regime foram se dando com a participação de diversos atores, alguns deles fundamentais como Eduardo Bernas, por terem construído uma verdadeira máquina de propaganda ao longo das décadas, máquina essa pautada nas engrenagens de uma engenharia de consenso que usa com eficácia mídias e artefatos de linguagem, também semióticos, para atingir não somente os fins do mercado de consumo, como os interesses políticos e também geopolíticos. Sobre o uso das tecnologias de comunicação em redes instantâneas, é inegável o seu poder de alcance, de agregação e, dependendo do caso, até de demolição, pensando aqui, na direção dos ataques virtuais em grupo com o uso de robôs, das quais muitas vezes se veicula campanhas terríveis de difamação e demolição de reputação embebidas em ódio intenso. Pensando em termos individuais, inclusive, não são poucas as pessoas que acabam sendo praticamente empurradas para atos fatais de autodestruição em função dessa espécie de ataque virtual em massa que o filósofo Byung-Chul Han, pensando nos enxames digitais, trabalhados também por autores como John Arquila, David Honfeld, Brett Van Yerker e próprio Andreu Coríbico em Guerras Híbridas, o Han chamará de tempestade de merda, shitstorms. Pensando aqui genealogicamente na linha do tempo, como bem apontou o Eduardo Bernays, o grande teórico e prático dos fundamentos de golpes brandos e derrubadas de governo usando mídia, desinformação, propaganda e operações psicológicas muito antes da criação de Twitter e Facebook, pessoas com ideias e interesses similares conseguem se associar e organizar velozmente para agir em conjunto, mesmo estando distante milhares e milhares de quilômetros umas das outras, graças às tecnologias de comunicação instantânea. Entretanto, vale uma reflexão lenta após vermos as ideias do Sharp sobre a versão de Bernas do uso da não-violência nas derrubadas do governo fabricadas. Não-violência
excetuando-se o caso da Guatemala, né, que foi extremamente violento, que é a questão de que a linguagem falada, escrita ou por imagens, ela poderá realizar muito se forem usadas como ferramentas de uma estratégia bem planejada, com um método organizado. Sendo esses planos bem formulados e aplicados corretamente, as ideias disseminadas através das palavras e das imagens poderão fazer parte das próprias populações. Essa é uma ideia do Bernays, né? Uma massa convencida ou persuadida da efetividade de uma ideia, ela é capaz de entrar em ação. Então é isso, pessoal. Vimos um pouco do Gene Sharp, algumas das suas ideias, alguns lugares em que ele indiretamente esteve presente por intermédio delas, de acordo com os depoimentos aqui observados. Lembro que aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar indicações e links de praticamente tudo que foi falado aqui, incluindo o documentário completo sobre Gene Sharp, do qual nós usamos apenas algumas passagens, e também o link para download do livro dele, sobre a não violência, né? Numa tradução em língua portuguesa da Edições Tinta da China de Lisboa, Portugal. Saúde, até!